Meus amados irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde abordamos aspectos históricos, proféticos, de homens e mulheres descritos na Palavra de Deus. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amados, no episódio passado, nós começamos falando sobre o profeta Eliseu. Mencionamos o momento ali onde ele pede a Elias porção dobrada, o momento onde Deus usou ali para aumentar o azeite da viúva. E hoje, dando continuidade a esse estudo, vamos partir aqui do segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Gostaria que você em casa, que está nos acompanhando também, abrisse a palavra de Deus para juntos lermos a palavra. Diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Pastor Luiz, dando agora sequência ao nosso estudo, o que Eliseu tem a nos ensinar a respeito desse momento que ele estava ali com essa mulher em Siquém? Amém. Como nós estávamos conversando antes do início aqui do programa, esse texto, nós lembramos, ele foi usado logo quando o Senhor revelou sobre o culto profético. Nós que estamos reaprendendo ou revivendo a respeito dos marcos antigos, eu me lembro muito bem quando o Senhor revelou sobre o culto profético. Eu me lembro até a época, foi primeiro semestre de 1992, porque aconteceu um fato que nós já tínhamos algumas experiências a respeito de culto profético. Depois nós vamos inserir aquilo que o Senhor mostrou profeticamente aqui nesse texto, naquilo que o Senhor mostrou na época lá. O que acontece? Quando nós iríamos nos preparar para o culto, normalmente reuníamos 2, 3 obreiros, aqueles que seriam usados, e constava o Senhor quem queria ser usado no louvor, quem seria usado na palavra. Normalmente as pessoas já tinham o texto que ia pregar. Às vezes o Senhor revelava o texto na hora, mas era muito raro. Normalmente a pessoa vinha com o texto já preparado de casa para pregar. Pois bem, eu falei que eu me lembro dessa data porque mais ou menos uns 2 ou 3 semanas antes do Senhor revelar o culto profético, o Senhor revelou quando nós estivemos aqui no Manaim, de Domingo Martins, e foi trazer toda a revelação, a orientação a respeito do culto profético, aconteceu uma experiência na igreja que eu estava. Era um diácono que estava à frente, e naquele dia veio um pastor de fora. Aí reunimos lá, estava eu, mais o diácono, tinha um obreiro e o pastor, era um quartinho pequeno, era um salão, e consultamos, não me lembro quem fez o louvor, e o pastor foi pregar, e o pastor falou: eu tive uma visão, eu queria consultar a visão. Consultamos, é do Senhor, e ele entregou a visão. O salão estava cheio, e a visão foi o seguinte: ele via uma senhora que tinha tido um sonho, e que no sonho ela estava andando numa estrada, num caminho, e de um determinado momento ela saía ali daquele caminho e entrava numa mata fechada.
quando ela entrava ali naquela mata, vinham animais selvagens, feras, para tentar atacá-la. E ela saía correndo e voltava para a estrada. Ela caminhava mais isso tudo ele contando a visão que ele teve. Ela caminhava mais um pouco e, em um determinado momento, na estrada, e voltava para a mata. Chegava lá, os animais, aquelas feras, tentavam. E aconteceu 3 vezes. A visão foi essa. Ele entregou a visão e uma irmã tinha levado uma senhora, uma convidada, e ela estava voltando com essa convidada, a volta a pé para casa, e ela falou: e aí, gostou do culto? Você recebeu uma bênção? O que você achou? Eu falei assim: eu gostei, mas teve uma coisa que eu não entendi. O que foi? O pastor lá na frente falou de uma pessoa que teve um sonho assim, 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 porque essa noite eu tive esse sonho. Como? Eu sonhei que eu estava numa estrada, eu saía da estrada, quando eu saía eu estava no meio do mato lá e vieram mais as feras, vieram me atacar, e aconteceu 3 vezes. Aí ela falou: não, isso aí o Senhor está falando com ao seu coração, Amém. o Senhor tem uma bênção de salvação na sua vida. Quando a irmã deu o discernimento do sonho, essa senhora desmanchou a chorar. Ela custou chegar em casa de tanto que ela chorava. No dia seguinte, ela voltou à igreja, só que nós não conhecíamos, ela estava totalmente transformada, o cabelo, a roupa, uma senhora totalmente diferente. E ela foi sozinha, porque a irmã não levou. E nós fomos assistir essa senhora, e ela falou assim: a senhora gostou? Eu falei: não, eu tive ontem aqui. Mas como? Eu tive ontem com a fulana de tal, aí nós lembramos. Ela já voltou transformada. Pouco tempo depois ela passou pelas águas. Pois bem, então ali era o culto profético, mas nós não sabíamos. Foi uma experiência ali naquele local, naquele momento. E logo o Senhor revelou sobre o culto profético. Exatamente, mais ou menos um mês depois, eu me lembro que nós ainda estávamos no salão, porque alguns meses depois nós tínhamos ido para o templo. E o Senhor deu a revelação desta mensagem aqui. E depois nós vamos ver o que o Senhor está mostrando nessa mensagem a respeito do culto profético. Interessante, quando Eliseu estava passando ali, ele foi identificado, né, pela mulher, né? Esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O testemunho, ele estava ali presente na vida do profeta, né? Isso. Ela viu características nele que o identificou. Agora, o senhor falou a respeito do culto profético, nós estávamos conversando aqui que o texto aqui, o verso 10, existem aqui elementos que foram aplicados justamente nessa experiência inicial do culto profético. Gostaria que o senhor falasse para nós como que foi as primeiras revelações que o senhor deu a esta obra com respeito a culto profético. Essa mensagem o Senhor deu na época exatamente mostrando o que o Senhor queria. Isso foi lá na década de 90, mais ou menos? 92, eu lembro o ano certinho, foi 92. Veja bem, quando o Senhor mostrava ali, ela via que Eliseu passava ali, eventualmente, e ela entendeu que havia algo diferente. Toda vez que ele passava, é um homem de Deus, nós sentimos alguma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa diferente na nossa casa, na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus, ele é a revelação. Foi quando o Senhor mostrou, Jesus, ele é a revelação. Então, nós tínhamos experiências com revelações para o culto e nós não entendíamos, feita a experiência que eu acabei de contar aqui. O Senhor deu algo maravilhoso. Aí nós entendemos que é o seguinte, falou: não, nós temos que colocar em ordem isso. Não é simplesmente, nós vamos ter eventualmente uma revelação, um dom, uma visão que vai se cumprir. Eram coisas pontuais. Eram coisas pontuais ali, mas aí nós temos que colocar em ordem. Aí o que aconteceu? Quando ele diz assim: façamos, pois, um pequeno quarto junto do muro. Então nós entendemos que aqui nós tínhamos que colocar em ordem o culto profético. Então não era mais aquela reuniãozinha com 2, 3 obreiros para consultar quem queria pregar, quem queria fazer o louvor, mas ali seria uma parte da igreja, e o Senhor revelou uma coisa interessante, que participava não, hein? Então eu vou falar porque os irmãos entenderem. Quem participa do culto profético, a revelação que o Senhor deu lá? O grupo de assistência do dia.
grupo de intercessão, todos os obreiros e quem mais quiser participar tiver dom para entregar. Então, isso é a revelação que o Senhor deu. Então, ali era um grupo que se reunia em um determinado momento, era meia hora antes do culto, para buscar todas as orientações para o culto profético. Então, ali, esse quarto junto do muro, ele tipificava exatamente isso. É o grupo reunindo ali, num determinado momento, naquele local, ali, nós reunimos no anexo ali, para buscar orientação para o culto profético. Mas aí tem os elementos que o senhor dava, está aqui no resto aqui, ó. Aí, o que foi? Ali ponhamos uma cama. Isso aí, cama é o comodismo? Não, a cama aqui é o descanso. Por quê? Nós tínhamos lá, falando dos marcos antigos, nós tínhamos, além do grupo de intercessão, nós tínhamos o grupo de evangelização. Esse grupo de evangelização, ele tinha que ser tão edificado quanto o grupo de intercessão. Pessoas com dons, pessoas maduras, pessoas preparadas, obreiros, né? Senhoras cheias do Espírito Santo, que saía para evangelizar. Nós saímos para a rua, para panfletar, Não podia fazer os sair convites. despreparado, né? Nós fazíamos culto nas praças. Então, nós saímos convidando. O Senhor falou, não vai ser mais assim. Aí o Senhor, ele desfez o grupo de evangelização, tanto que nós não temos mais hoje. E o Senhor dizia assim, eu vou mandar as pessoas para minha casa. Amém. E nós éramos um grupo pequeno de pastores, mas Senhor, a igreja está incipiente, a igreja está no início, como é que nós vamos crescer? Nós vamos parar de evangelizar? Nós não vamos parar de crescer. Mas só que aconteceu o milagre. O que o Senhor falou que nós deveríamos descansar no Senhor, porque Ele iria mandar as pessoas. Então, essa cama aqui era descansar no Senhor, confiar no Senhor, deixar que o Senhor iria operar. Mas Amém. agora nós vamos ver o que o Senhor estava, os outros recursos que o Senhor estava nos dando ali. Então, uma mesa. A mesa fala da comunhão. Quando o Senhor revelou o culto profético, o Senhor falou duas coisas. Essa bênção é para um povo disciplinado. Primeira coisa que o Senhor falou. E o culto profético, ele vai se cumprir numa igreja onde houver um ninho de amor. As duas revelações que o Senhor deu. Isso é importante. Então, a comunhão é fundamental. Por isso eu botou a mesa aqui, ó. A mesa é a comunhão. E principalmente naquela reunião do E na culto comunhão tem ali, alimento. Na né? comunhão que o Senhor vai se revelar, o Senhor vai se manifestar. E aí tinha mais. A cadeira. A cadeira é a doutrina, né? Quando fala lá da cadeira de Moisés. Então, a doutrina é fundamental. Então, nós temos ali, nós vamos descansar no Senhor, em comunhão, mas com a doutrina, que é fundamental. E, por fim, o Senhor mostrou aqui o candeeiro. O candeeiro fala da operação do Espírito Santo, aí os dons espirituais. Então, através dos dons, da sabedoria, do discernimento, todas as coisas elas são colocadas em ordem ali no culto profético. E é importante nós entendermos que quando nós aprendemos, nós tivemos recentemente agora um seminário sobre louvor, e nós aprendemos que o louvor ele emoldura a palavra. Então é fundamental, quando o Senhor deu a direção, deu os dons, através dos dons, o Senhor vai dar a direção da palavra, da doutrina. Através da palavra e dos dons, o Senhor vai dar a direção para os louvores. Então, todo o culto vai ser uma coisa só. Ou seja, a revelação. O culto profético é a revelação de Deus, é a manifestação da vontade de Deus para a igreja ali naquele culto. E ali, olha só, aí fechando aqui, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ou seja, o Senhor estará presente. Então, o Senhor deu essa revelação exatamente quando o Senhor mostrou o culto profético, mostrando tudo que o Senhor queria para o culto profético. Por isso nós falamos que Eliseu, ele aponta muito para a operação do Espírito Santo nessa última hora da igreja. Então, e quando o Senhor revelou o culto profético, o Senhor falou uma coisa, essa bênção é até o dia do arrebatamento. Amém. E aí o que acontecia?
a igreja cumpria o culto profético, e quando o senhor mostrou o culto profético, o senhor já mostrou os grupos de assistência, a primeira semana de madrugada, igual essa semana que nós estamos fazendo, era toda a igreja, não era uma parte da igreja, toda a igreja estava na madrugada. Depois tinha a consagração, o jejum até as 9, culto ao meio-dia. Aí, na última semana, sim, aí nós iríamos convidar, cada um levando um. E isso, nós batizávamos uma média aí de cada batismo, 2, 3 batismos por ano, tem 20, 30 pessoas batismo. Então, o Senhor mandando, o culto profético se cumprindo e o Senhor mandando as pessoas e salvando vidas. Pastor Luiz, e falando para os novos, naquela época do início dessa experiência de culto profético, como que foi essa mudança no meio da igreja? Porque, como o senhor falou, as mensagens, as pessoas, elas se preparavam antes, só que agora, muitas vezes, você vem com algo preparado, mas no culto profético, Deus, ele muda tudo. Não, Então, você mas tem que estar descansado no Senhor, né? interessante, você falou descansado, esse da cama aqui, né? O descanso não é só em relação das pessoas que o Senhor vai mandar, não. O descanso era dos pastores, dos pregadores. Porque aqui que eu vou pregar? Chegava lá, estava tudo pronto. Você vem com aquela mensagem pronta, chega na hora, Não, o Senhor muda tudo. só deu os dons, só deu as revelações, deu orientações, tudo. Podia descansar, porque hoje, veja bem, depois que o Senhor revelou o culto profético, você não fica preocupando o dia inteiro aquela preocupação, o que eu vou pregar? Não, descansa no Senhor, na hora lá o Senhor abre, e tem um detalhe, o Senhor dá muita graça, muito mais graça. Eu me lembro, eu vou contar uma experiência rapidinho aqui. Eu era obreiro ainda, tinha um pastor, ele tinha 6 igrejas. Faz pouco tempo isso, né? Há pouquinho tempo, uns 40 anos, 40 e poucos, muito pouco tempo. Esse pastor tinha 6 igrejas, 2 templos e 4 trabalhos, 4 salões. Aí ele foi na nossa igreja, eu era um templo menor, ele pregou, não tinha o culto profético, ele pregou uma palavra e foi exatamente aqui, exatamente nesse texto. Caiu um fogo na igreja, mas foi um negócio maravilhoso, foi um Pentecostes. O Senhor falou, foi uma maravilha. Uma festa. O povo quebrantado e tal. Isso foi num dia na nossa igreja. No dia seguinte, ele foi na outro templo. Ele falou, eu vou pregar o mesmo texto. Aconteceu nada. Foi um balde de água fria na igreja. Não aconteceu nada, não teve glorificação. Aí ele entendeu e nós entendemos. Porque quando ele pregou lá na nossa igreja, ele estava dentro do culto profético. Mas lá, quando ele pregou o mesmo texto lá, totalmente fora, porque não era aquilo que o senhor queria. Ele resolveu o problema dele, mas não resolveu da igreja. Nem do Senhor. Agora, interessante, pastor Luiz, finalizando aqui, muito boa essa experiência, principalmente para nós novos, né? Quando o profeta aqui foi para o quarto ali, teve para ele uma cama, ou seja, quando aquela mulher preparou tudo para ele, nós vemos depois o resultado na vida dela, que foi um milagre. Foi um milagre, exatamente. Quem continuar a ler o texto aqui, ela era estéril, o marido também, e ele até perguntou, Geazi, que é o moço dele, o que era? É um filho. Mas é isso mesmo, é um milagre que o Senhor realizou no nosso meio, através do cumprimento do culto profético, salvação de vidas e salvação no nosso meio. A igreja que vive o profético, ela desfruta do milagre. É né? isso mesmo. Amém. Amém, meus queridos? Finalizamos assim mais um episódio. Importante agora você na sua casa ler a Bíblia. Deus, ele fala conosco através da palavra, através dos dons, porque servimos a um Deus vivo, um Deus que se revela. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.